morgumelista. Um instrumento? Procure no Google, morgumel. Ele inventou esse instrumento. Ele imita a nada, sons de água. Interessante. Mas tem afinação também, né? Eu já vi ele tocar isso. Morgumel se chama. Ele fez contato frequente com ele? Quando ele vem para cá, frequente eu não tenho. Aliás, nos avisa, quando souberes que ele vem, nós temos que entrevistá-lo aqui. Foi uma apresentação com o Morgumel. Isso seria interessante. Isso nós temos aqui um CD dele em que ele faz uma coisa com o Mário Quintana. Né? Colocou música em cima do Mário Quintana. Sim, eu tenho esse CD. Muito interessante. Já escutei algumas vezes, meio solitário, né? Isso. Ele, assim, é meio recitado, né? Isso, é a ideia dele. Ele é um artista, né? Da música. Ele vive disso? Ele vive disso. Fazia, pelo menos, né, peças de teatro. Lá na Alemanha. Lá na Alemanha. Que interessante, né? Eu sou de ópera. Sim. Então ele é bem diferenciado, né? Sim. Aliás, o Brasil tem uma tradição de violonistas bons, né, Alex? Tem, né? Tem. É um instrumento popular do Brasil, né? Sim. Violão e gaita. Né? Mas o violão tivemos, Baden Powell, né? Tem uma turma boa aí, né? Sim. E o violão eu só pratiquei um tempo porque eu tinha curiosidade de tentar aprender a ler numa outra língua ali que se chama clave de dó. Porque o pessoal conhece clave de sol e clave de fá. O piano tem duas claves. O braço esquerdo, os mais graves, é clave de fá, e o direito, que é mais agudo, como o violino, assim, clave de sol. Mas no meio tem uma outra clave, que é alguns instrumentos, como por exemplo a viola. E a viola tem o som, evidentemente, a frequência é bem diversa do violino? Ele tem a mesma nota. A mesma nota, menos, só que uma corda, digamos assim, mais grave. Segue a sequência assim, das notas. Sim. E aquela corda mais aguda do violino ela também não existe. O violino tem quantas cordas? 4. 4. A viola também. Viola também. 4. Mas o fato daquela nota ser tocada na viola, né, que tem um bojo maior, assim, dá uma outra vibração, uma outra ressonância. Agora deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Então, o programa não é de música, mas nós estamos varrendo tudo. Mas nós temos que voltar para a economia ligeira. Sim. Eu quero fechar com a economia. Mas a questão, o Spala numa orquestra, né? Qual é a importância dele? Por que ele, logo no início da apresentação, ele vai lá e afina os instrumentos? O Spala é um cargo burocrático. Né? Eu teve uma apresentação uma vez, agora não deve ficar fazendo. Mas assim, também é. Eu não quero saber demais do assunto. Coisinha pouca, assim, que a gente. Os jovens, assim, somos aqui um grupo aqui, também nós, na época do Conservatório de Música, né? A Porto Alegre, então, com estudantes de instrumentos de orquestra de outras cidades, várias cidades do Rio Grande do Sul, né? E naquela vez eu fui o Spala. Que interessante. Na apresentação. Então o Spala ele tem um papel também, né? Todos tocam bem, né? Na orquestra, mas o Spala tem um papel assim burocrático. Porque é o primeiro que o maestro cumprimenta, né? Em geral ele cumprimenta o Spala, né? Ele cumprimenta o Spala se ele gostar da apresentação da orquestra, se representou bem o que ele queria, ele cumprimenta o Spala. O Spala então representa. Ele aperta a mão de todos pela mão do Spala. Isso. Mas se ele gostar muito, ele vai apertar a mão de toda a primeira fileira. Tá certo. Eu já tive a oportunidade de ver. Isso. É que se ele gostar muito, são todos eles. Senão, só o Spala se ele gostar. E o Spala dá a nota porque a orquestra deve tocar como o Spala. Né? Afina os instrumentos pelaquela nota, normalmente a nota Lá. É aquele início tão bonito, né? Sabe o que me dá quase um arrepio? Como é bonito aqui. A nota Lá. É um momento tão bonito ali de início da coisa. Diz, olha pessoal, vamos quase começar aqui. Aí todos afinam, dá uma olhadinha. Aí entra o maestro e a coisa começa. Isso. Muito bem. Olha, nós temos aqui, para não cometer nenhuma injustiça, nós temos depois aqui o membro da Academia Montenegrinha de Letras, o seu Rock Collin. Temos aqui a Vera Lúcia Renner, que remonta sempre aqui a tradição de Montenegro, a família Renner, tradicionalíssima. Né? Esses tempos saiu a foto do jornal, no grupo aqui, um navio Renner. Que potência que era esse frigorífico, hein? Era. E sofreu com as políticas de governo. Sim, intervencionismo. Também, né? O intervencionismo, esse eu já escrevi, o Progresso publica toda sexta-feira, na página 3, sobre o intervencionismo estatal, a teoria, chamada teoria da incerteza na economia, e o que acontece. E engraçado que eu escrevi sobre a teoria da incerteza quando a nossa presidente veio anunciar
queria intervir na energia elétrica, que ela ia baixar contra a luz, como nunca antes visto. Eu disse, olha, na teoria do NCT acontece isso. A melhor doutrina, né, baseada em fatos reais, que a economia é uma ciência, não recomenda que se faça isso. Mas agora, Alex, nós temos problemas. O custo social, o custo social chegou agora, na conta. Sim, nas termoelétricas, né? Isso. Porque nós temos o problema, na realidade, de geração de energia. A termoelétrica, o custo foi lá para o espaço. Quer dizer, o problema não foi a termoelétrica, o problema é o custo para nós pagarmos as termoelétricas. Sim, sem dúvida. Agora, de qualquer maneira, aqui, para complementar, então, temos o Carlos Leser, o poeta do jornal. Né? O Leser tem ele é um sopro poético sempre do jornal. Temos aqui outras notícias tantas, e o Antônio Granja e o Ladir Brandt, meu querido colega de escola, Ladir Brandt, fomos colegas por vários anos, né? O Ladir sempre com a sua categoria aí, descrevendo o Grêmio, né? Ele também deve estar sofrendo, cabeça inchada, né? Perdemos todos. Lix, para a gente fechar o bloco aqui, fechar o Varrendo da Redação, que, volto a dizer, o Marcos Gribler hoje não pôde apresentar o programa, então me convocou para fazer, faço isso com prazer, mas lastimando, porque ele é uma figura aqui, nos agrada muito tê-lo aqui sempre às sextas-feiras. Eu queria pensar a tua coluna, página 3 do Jornal Progresso, o maior rombo da história das transações correntes do Brasil. O rombo é nos últimos meses, agora dos meses de 2014, 81,6 bilhões de dólares. De dólares, quer dizer, de tudo que se paga para fora, de tudo que se recebe, o rombo é de 81 bilhões. Isso. Isso é o pior resultado desde 1947, porque somente em 1947 que se começou a fazer esse acompanhamento. Ou seja, é o pior desde que começou. Por isso que o título é o pior da história. A pergunta, Alex, para ti, para a gente fechar aqui, porque isso aí daria um programa só disso. Mas esse programa aqui, tradicionalmente, não é monotônico, a gente aborda um bocado de coisas. O Marcos Gribler é o titular e aborda, faz sempre desse jeito. Pergunta para ti que é a seguinte: é de tirar o sono? É de tirar o sono. Por isso que o empresariado, os empreendedores, né, já compreenderam a situação de risco que o país vive, e tanto que essa semana saiu, e não só essa semana, em março também, quando saíram pesquisas pré-eleitorais, né, sobre a popularidade e intenção de voto, né, pelo simples fato de estar baixando a percepção de que o povo votaria no atual presidente, o mercado tem conseguido dar uma revigorada. O mercado de ações, sabe? Os próprios empreendedores pensando que então vale ainda a pena tentar, vale sonhar ainda, né? Porque, e tu vai lembrar aquele tempo, por exemplo, do Lula, não, os empreendedores gostavam do Lula, bancavam o Lula, né? Então não é questão de ser contra o partido que está hoje lá. Não é isso. É a sequência de acontecimentos. Mas o medo que seria de que o Brasil se venezuelasse? Também, do ponto de vista político. Ou se cubanizasse? Pior ainda, né? Há esse medo. Eu tenho esse medo, para ser bem sincero. Né? Pelo que a gente vê acontecendo, esse dinheiro para Cuba, esse dinheiro agora para o Uruguai, né? para o Porto, esse Porto no Uruguai, quais os reflexos para a nossa competitividade no Rio Grande do Sul, nós que somos gaúchos? O que vai acontecer com o nosso Porto de Rio Grande, na América Latina? Né? Do ponto de vista político, eu não concordo de maneira alguma com isso que acontece. Né? E a política tem o poder de intervir na economia. Se o político não for muito inteligente do ponto de vista econômico, né? Porque na verdade o que tem que acontecer, para quem é economista, cientista, né? Não existe economista de direita, economista de esquerda, isso não é economista. O economista é um cientista, né? Porque como ela funciona. Então, a intervenção no mercado ela tem um custo. Não posso fazer uma intervenção no mercado para dizer, nunca antes na história desse país a taxa de juros esteve tão baixa. Eu nem explico qual é a taxa de juros, se é a Selic ou se é aquela taxa do cartãozinho do cheque especial. Né? Na verdade, baixar a taxa do rendimento da poupança, baixar a taxa do rendimento de quem tem um dinheirinho guardado a vida inteira e aplicando no banco. Né? Esse foi o juro. E qualquer estudante de primeiro mês de economia sabe que fazendo isso há uma pressão inflacionária e que depois para buscar ela de volta não basta reverter a taxa. Há uma inércia de crescimento da inflação, que é o que está acontecendo. Daí a gente vê que o governo então muda a sistemática de cálculo do índice dos preços ao consumidor amplo, como já fez, para dar uma taxa menor.
Dizer, é o pior. Mas o governo tem sido acusado também de alguns artificialismos, né? Isso é uma situação. O artificialismo eu já falei aqui uma vez no ar, entrevistam. Isso é uma coisa boa para entrevistar um pessoal do IBGE de como são os critérios que eles encontram esse número tão pequeno de desempregados. Né? Que na verdade tem que estar procurando emprego para ser um desempregado. Sim. Daí no Dia do Trabalhador, a presidente vai, dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, diz que vai dar um aumento de 10% para quem não trabalha. Né? Falta as pessoas que entendem que esse aumento é dado pelo dinheiro dos tributos pagos pelos trabalhadores, dizem, poxa, então, o salário do trabalhador não ganhou, você foi 7%, nem 7%, e o aposentado menos ainda. Para quem não trabalha, em época de eleição, faz isso, é 10%. Isso causa inflação também. Isso causa também um rombo na política fiscal, que é o equilíbrio entre a arrecadação e os gastos. Né? E o país assim, indo ladeira abaixo e batendo recorde de arrecadação, quer dizer, tirando das pessoas que estão produzindo alguma coisa. Então, assim, olha, eu fico até constrangido assim, de dizer o que eu penso da política nacional. Né? Para não ser indelicado. Para não ser indelicado. Às vezes todos nós preocupa. E oxalá nós tenhamos aí. E hoje o dólar já caiu, ou seja, não é que o dólar caiu, a moeda brasileira se fortificou hoje em relação ao dólar, o que dá na mesma do dólar baixar, mas o dólar baixou. Não é isso. O real valorizou, criou mais força. E por que ele criou força? Por causa que ele acabou representando. Ele é uma mercadoria que é a ponta de toda a economia nacional, é a moeda daquele país que circula, porque é a mercadoria mais líquida que existe para negociar. Então ele ganhou reforço, o mercado brasileiro ganhou força, ganhou valor agregado, se tornou mais caro para um estrangeiro vir aqui, né? Porque nesse sábado, quem está nos assistindo ao vivo, né? Nesse sábado nesse sábado vai ser divulgada uma nova pesquisa eleitoral e os rumores, isso já vaza um pouco assim, né? Tem que ser registrado. Até por interesse, né? Até por interesse, caiu ainda mais a intenção de voto no atual governo. Pois é, a gente não sabe, nós aqui não temos partido, né? Do Grupo Progresso não tem partido, e as pessoas honestas, elas não deveriam faltar a sua fala, as suas defesas, defendendo absurdos. Não, defendendo absurdos. Isso. Defender o partido até vai, mas não defender absurdos, não. Isso eu queria deixar claro, assim, né, eu tenho partido, eu sou filiado, mas eu faço aquilo que eu disse, nós dissemos eles. Não bota interesse particular, nem partidário. Né, porque é um ou outro. Ou a mesma coisa, ou uma continuidade daquela mesma coisa, passa para vice do outro, né, aquela coisa. No nosso caso aqui, houve uma mudança radical, né, da linha seguida política, partidária. A política, não sei se mudou, a questão partidária mudou. A Câmara de Vereadores quase não foi modificada. Quem é que entrou de novo ali? O Gustavo. Não sei quem são os... O Facchini, agora assumiu, na verdade, não era titular, né? Isso. Agora, o vereador Bratis era, o Ari Miller era, o Renato Kranz não era. O Renato Kranz também não era, o Tuco já era, né? O Tuco era, né? A Rose já era. O Carlos Einar. Isso, que era antigo. Né? Então, e o Joacir Menezes também vereador antigo. Né? Então, assim, a maioria da Câmara... E o Márcio Miller. Também que não era, né? Então, seria o Márcio Miller, Gustavo Zanotto, o Renato Kranz, que seriam os três novos, esse me trai aqui a conta. Os demais os outros 6? Sim, retornaram, né? Foram reeleitos, né? Agora, de qualquer maneira, Alix... Então, assim, a Câmara de Vereadores não mudou. Sim. Né? Então, isso é interessante fazer esse tipo de análise, porque parece que eles não seguiam essa mesma dogmática, digamos assim, de trancar. Parece que hoje em dia eles estão mais envolvidos no papel de fiscalização do que de legislação. Sim. Porque a pergunta que fica é a seguinte: será que nós vamos até o fim do mandato? Aí os que apostam no impeachment, né? Mas depende de um 7º voto, né? E esse 7º voto, a princípio, é difícil de obter para fazer o impeachment do prefeito. Mas a questão é, será que nós vamos ter esse desacerto, essa falta de harmonia
do Executivo com o Legislativo até o fim do mandato, digamos que não ocorra o impeachment? Será que vai ser assim até o fim, Ulisses? É possível que no jogo político fique assim, por causa desse 7º voto, então daqui a pouco esse 7º voto também tem um poder de barganha, né? Os demais, então, sabendo que o 7º voto não muda a posição, tu pode aproveitar o campo livre para atacar. Sim. Os demais têm o compromisso de segurar o que vier, seja bom ou ruim. Sim. Né? E essa coisa são coisas da Agora, o município não ganha com isso. Não ganha, só perde. O município só perde, né? Quer dizer, esses desacertos acaba. O pessoal, inclusive, fica fazendo, de alguma forma, eles não deixam muito o executivo trabalhar, porque ficam demandando pergunta. Então, todas aquelas perguntas que são dirigidas, a fila é grande, né? A lista é grande. Isso é uma pena. Agora, isso é arte da política, né? É trazer as pessoas. Faz parte, né? Mas tem que trazer as pessoas para si, não comprando as pessoas, como foi o caso do mensalão, né? Sim. E agora a gente pode dizer com certeza isso, sim, porque tem lá uma decisão da Suprema transitor dizendo que houve. Sim, né? Então, houve. Né? Nós podemos dizer sem levar processo. É isso mesmo. Você foi condenado? Não foi condenado por isso, você foi condenado. Aliás, aquele sujeito que entra com o punho erguido, né? Batendo no peito, ele foi condenado. Sim, é uma demagogia, né? A política também virou muita demagogia. Sim. Né? E sempre tem os que acreditam naquela pessoa. Que, aliás, na realidade, a demagogia é o cupim da democracia. Isso. Ela acaba roendo, né? Exatamente. A madeira da democracia. Agora, voltando aqui à questão nossa local, Lix, eu fico a me perguntar e jogo essa bola para ti de novo, né? Será que o pessoal que hoje, né, nós temos como presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Renato Crantes, que é um homem muito inteligente, né? Tem formação. O Renato Crantes é um sujeito que tem boa cultura, né? E ele hoje é um crítico acerbo do governo. Será que ele teria sido, como vereador na legislatura passada, será que ele teria sido tão crítico assim de alguns problemas que ocorreram na cidade de Montenegro? Porque nós tivemos alguns casos aí que até hoje a população se pergunta, né? Nós tivemos aqui o duto. Essa questão do valão foi do valão, né, que se chama. Sim. Isso aí foi a minha avó mora na Capitão Porfírio desde muitos anos, né? Eu me lembro daquilo ali, eu não recordo agora, mas acho que quase 2 anos. Sim, mas em estado de chão, aquilo. Não, e tu sabe que o valor ele foi ultrapassado, quer dizer, isso é uma matéria aí de quem vai pagar essa conta no final. Eu não sei se tu sabes, aquele aditivo, aquela coisa toda lá que houve, quem paga essa conta, né? Será que os vereadores que hoje são oposição teriam gritado? Deveriam. Acho que sim, né? Mas depende do partido, né? Não pode depender de partido. O partido não serve para isso, né? Não deveria servir para isso. Eu acho que quem atuar no legislativo, seja como vereador, como deputado, como senador, ele não o partido é o meio institucional de tu galgares uma posição. Sim. Depois ali, agora se o executivo for do mesmo partido teu, o teu papel é fiscalizar. Houve também aqui o caso da escola, né? Com problemas de construção, problemas graves de construção. Né? Construção. Aquilo teria a praça, lembra da questão da praça? Mas a questão da escola foi, né? O pessoal não teria usado ferro, algo assim, né? Isso. E depois também as máquinas que foram compradas aí, que não funcionaram. Não funcionaram? Não sei se hoje funciona. Não sei. Mas aliás, é interessante, o próprio governo fica. Eu me pergunto o seguinte, porque fogo trocado, o Brizola dizia que chumbo trocado não dói. Né? Ele, político experimentado, né? Sim. E eu fico me perguntando, quer dizer, por que o executivo atual, essa questão das máquinas aí também ficou aí no silêncio, né? Ficou por isso mesmo. E nós, como cidadãos, nos perguntamos, mas escuta, eram adequadas ou não eram adequadas? Estão funcionando ou não estão funcionando? Pergunta aí, ficam todos convocados a responder, o próprio Poder Executivo. Está aqui os microfones, aqui, as nossas mídias estão abertas a todos, né? Ao ex-prefeito, ao prefeito atual, a todos aqueles envolvidos, a todos os vereadores. Né? Um vereador que quisesse fazer esse papel, por exemplo, vou dar uma dica para eles, né? Um jogo político, poderia fazer o seguinte, faz um pedido de informação para o prefeito. Tu estás pedindo informação. Mas pro próprio, porque normalmente isso é uma arma sempre que quem está na oposição se utiliza muito. Né? Eu quero saber quanto tu gastou ali. Então, pode, né, um jogo político, uma questão de malandragem política. O vereador da atual situação faz um pedido de informação para o prefeito e pergunta, e as máquinas aqui, elas funcionam ou não funcionam? Se não funcionam, por quê? Sim. É o jogo político, né? Agora, eu diria que nós temos uma coisa muito bonita a celebrar,
nesses 141 anos de emancipação política, eu vou relembrar, é a matéria também aqui do JP News, e foi veiculada, que é o relançamento, ou a reimpressão da monografia de Campos Neto. Fica aqui, não sei se sabias, nós noticiamos, a livraria de tipografia Irmãos Gehlen, em 1924, ela imprimiu, sabe-se Deus lá quantos exemplares, eu não tenho essa informação, acho que não foram muitos, né? Ela imprimiu a monografia de Montenegro, redigida por Campos Neto, que tinha uma qualificação, Major Campos Neto, que além de major tinha outras duas qualificações. Ele era secretário da Intendência, né? E por isso ele gozava de trânsito, ele era muito bem informado. E além disto, ele foi depois diretor do Jornal Progresso. Diretor do Jornal Progresso. Então, o Campos Neto, o Major Campos Neto, ele foi diretor, e o doutor Gilberto Gehlen e a sua esposa Paula, eles acabaram tomando, eles foram, digamos assim, convidados, um dos que incentivou foi o Romélio, né? Romélio, irmão do Adriano, estimulou a dona Paula, disse, quem sabe não faz, reedita a monografia, e foi relançada. Aqueles que se interessarem podem adquirir o seu exemplar. Aonde? Na livraria Gehlen. Na livraria Gehlen. Aqui na Ramiro Barcelos, né? Podem, na realidade, buscar o seu exemplar. Mas tem que ser notícia no nosso jornal. Hein? E eu, com certeza. Né? Eu não saiu nessa edição, o Adriano deve colocar provavelmente na outra, mas o grupo já repercutiu. Né? Uma coisa é um fato da maior importância, porque sabe que aquilo é música branca. Né? A monografia de Montenegro, eu tenho uma cópia xerox. Eu tenho uma cópia, mas o original, eu até perguntava quem tem o original, me parece que quem tem nem revela. Né? Me parece que o arquivo, aqui o arquivo público tem um original, né? Mas é coisa assim para guardar dentro de cofre, né? Sim. Fazer seguro e guardar no cofre. Por sorte, isso já tem aí agora, se deu, e de uma maneira maravilhosa, porque como foram os irmãos Gehlen que imprimiram lá atrás, agora não se chama mais irmãos Gehlen, porque os irmãos Gehlen, na verdade, têm um vínculo familiar, porque a minha mãe era Gehlen. Né? Foi o meu bisavô, os irmãos Gehlen, foi meu bisavô, Nicolaus Gehlen, que era um alemão, veio para o Brasil em 1903, ano em que se criou o nosso time Grêmio. Sim. Não vamos falar de futebol hoje, vamos deixar para outro programa, né? Nós estamos um pouco de luto, né? Mas ele veio para cá, Nicolaus Gehlen, veio para cá em 1903 e teve 5 filhos. Né? O Teófilo, que era meu avô, mais velho, depois o Hugo, o Armando, Oscar e Valdemar Gehlen. Né? Então, esse Nicolau, ele era contador do frigorífico Renner, ele criou para os filhos a tipografia, equipamentos da Alemanha, coisa e tal, e depois eles acabaram, então, cada um foi tomando o seu rumo, e a livraria acabou com um dos irmãos, com o Oscar faleceu cedo, o Hugo Gehlen, e agora, de maneira muito bonita, os Gehlen, no caso do Dr. Gilberto, ele acaba junto com a esposa, parabéns a eles, é uma das coisas a serem comemoradas. Sim. A monografia resgatada, porque nós temos a obra Montenegro de ontem e de hoje, sim, mas os dados fundamentais, aqueles primeiros, estão colimados, estão condensados na monografia que é agora reeditada. Portanto, temos aí uma coisa. E nós desejamos à cidade de Montenegro, aqui já fechando o terceiro bloco, né, sem a pressão aqui do nosso Andrews Richter, né, que nos dá o suporte, dizer que nós temos sempre, sim, a comemorar alguma coisa, porque, primeiro, nós desejamos aos poderes constituídos de Montenegro que encontrem um caminho, né, que beneficie a todos. E que as decisões e o trabalho, o empenho de cada um deles não tenha os interesses pessoais na frente dos interesses, ou seja, nem partidários. Que a carreta dos interesses pessoais, né, e dos interesses partidários não se coloque à frente dos bois da comunidade. Não fazendo aqui uma metáfora, nós não somos bovinos, né? Mas só para usar a metáfora, e que, portanto, todos eles estão todos eles convocados. Nós não temos autoridade, nós somos autoridade constituída, mas autoridade moral. Do alto dos 113 anos do Jornal Progresso, que serão completados dia 1º de dezembro de 2014, nós convidamos todos os poderes de Montenegro a cooperarem, a terem um convívio mais harmonioso, né? E depois da eleição se decida, né? E que a população escolha se reelege ou não. Não há, nesse momento, não se fala de reeleição, porque não há candidaturas, mas por A, por B ou por C, porque costumamos dizer o seguinte, Nix, as pessoas passam, né? Sim. Passaremos todos. O Grupo Progresso
está aí e tantos quantos passaram por aqui, né? Inclusive o Major Campos Neto, que nos enche de responsabilidade, né? Gente notável que andou por aqui. Sim. Voltamos então no quarto e último bloco depois para encerrarmos esse Varrendo a Redação. Agora, vê a reação do mercado em relação a Dilma, que vai sair nessa... Voltamos para o quarto e último bloco deste 2 de maio de 2014, aqui na companhia... Agradável. Não, o agradável é pouco. Tu não sabe a satisfação que eu tenho de fazer um programa como esse, quando eu sou convocado aí pelos compromissos que o Marcos Griller tem. Uma das primeiras pessoas que eu penso, o Lix, é meu parceiro, né? Já Sim. Fica aqui uma dupla, uma tabelinha. Isso. Eu vou comentar algumas coisinhas a mais aqui, Lix, para a gente depois buscar assuntos até de cunho nacional, né? Temos aqui na página 2 a notícia Na verdade foi assim, o Griller, num dos programas aqui, num dos Varrendo a Redação, ele fez uma crítica um pouquinho mais dura ao pessoal do movimento de preservação do patrimônio, dizendo que eles também tinham responsabilidade pelo fato de a coisa não ter evoluído do ponto de vista legal, né? Que eles se envolveram, que eles se aplicaram para a melhoria, para o estabelecimento de uma... E o Marquinhos é muito aplicado sempre. Sim, de uma lei, e ele disse que o pessoal em cima da hora não ajudou e teriam concordado em cima da hora, deram para trás, e ele ficou sozinho, ele estava muito bravo por isso, ele tinha uma mágoa em relação a isso. E na semana passada, o pessoal, então, foi a dona Edith Thompson e o Eduardo Felden estiveram aqui, e num bate-bola aqui, eles acabaram chegando, enfim, lutando por um bem comum, então vamos então reunir as forças aí para fazer a coisa andar. Página 2 do Jornal Programa. Na página 3, temos aqui na ponta esquerda o maior rombo da história nas transações correntes do Brasil. Eu vou te largar a bola logo, para a gente falar um pouquinho de Brasil. Aqui no meio, o nosso Dom Jaime Spengler, o queridíssimo Ernesto Lauer aqui no Caleidoscópio, com a crônica Nos Tempos de Uri. O Lauer é uma figura aqui admirável. O Paulo Roberto Zittler aqui na página 4. Notícias da Prefeitura. É o nosso Paulo Santana, né? O Zittler. O Zittler, boa. Ele é nosso. Ele gosta de polemizar, ele gosta, né, de... O Zittler é um homem muito inteligente, aliás, digo sempre que posso. Os Zittler são uma família de gente inteligente. Até vai uma sugestão agora, só para botar um banquinho ele fumando. Vou botar ele aqui na última página aqui também, que nem o Paulo Santana, né? Sim, pois é polêmico, Lix, né? Aliás, com polêmico também o Pedro Piqueires, né? Também. Que eu estou sentindo falta do Piqueires. Ele não vai mais voltar a escrever aqui? Claro que vai, ele está apresentando agora aqui o programa na área de segurança. É que o Piqueires, ele tem muitas tarefas aí também, não que não tenhamos, que tu não tens, mas ele tem um monte, mas o Piqueires, por favor, estás convocado aqui a retornar às páginas. Sim, porque aqui também tem uma coisa interessante, viu? Claro que um jornal que não tem 200 páginas é sempre difícil administrar, né? E o pastor Guilherme me dizia, que é um colaborador espetacular, eu não teria elogios suficientes para o pastor Martin Norberto Dreyer, né? Um homem inteligentíssimo, montenegrino aqui, do qual todos nós devemos nos orgulhar. E ele dizia, eu conversei com ele nessa semana, nós estamos gravando uma série Esquecimentos e Lembranças, que aliás já começou a ser veiculada na JPTV, fazendo, digamos assim, dando luz a uma inteligência rara que tem esse homem. E ele me dizia que ele não está escrevendo no Jornal Progresso porque não tem tido tempo. É um homem que não para, né? Ele está quase com 70 anos e não para. E é aposentado, ele não é, ele basicamente se retirou como professor, ele não está mais dando aula, parece na Unicinos, mas ele não para. Ele agora está concluindo o livro de número 50. Nossa. Né? Imagina, produção cultural riquíssima, né? E é montenegrino. Montenegrino, filho do seu Walter Dreyer, que vai fazer parte da academia montenegrina. Mas deveria ser um dos primeiros, né? Fica a sugestão ali. Pessoal da academia, Gerson Weichenfelder e colegas, fica aí, o próximo. Nós aqui já vamos fazer campanha do pastor Dreyer. 50 livros de alto valor, um historiador de primeira grandeza. Pois bem, ele me dizia que o pessoal ligou para ele e disse assim, escuta você, olha só que interessante, o Jornal Progresso cortou você? Né? O pessoal perguntou, escuta, mas imagina, é um homem que tem um espaço garantidíssimo aqui, né? É sempre difícil administrar o espaço, mas nós mesmos o provocamos e ele vai voltar a escrever assim que se libertar um pouquinho dos compromissos aí que tem, e não são poucos. Pois bem, depois seguimos aqui na página
Na página 6, nós temos aqui o pastor Ezequiel Schacht, a notícia do Festival de Dança Folclórica Alemã, nesse sábado em Brochir, portanto, para os que nos assistem ao vivo amanhã. A notícia aqui do Ecocitrus, o João Machado, sempre polêmico, né? Sim. O João, ele gosta de meter fogo. Aquele sujeito, se tiver um incêndio assim, ele traz um galão de gasolina. O João. Na parte aqui, a Braskem, cumprimentando Montenegro, uma imagem muito bonita aqui, andando de mãos dadas. Nós não estamos apenas transformando o plástico, estamos junto com você transformando Montenegro. Bonita mensagem. Aqui a parte cultural na página 9, as receitas e sabores. Isso aqui agora, o frio começa, né, Lix? Coisa boa, pensar, acompanhar isso aqui, eu digo sempre, hoje já dá para tomar um bom vinho, né, Lix? Hoje dá. Tu gosta de vinho? Adoro. Somos dois, então. Eu até dizia sempre, eu brincava com... Você está convidado a tomar um vinho lá em casa, quando quiser levar a esposa. Poxa vida, olha, esse convite eu vou aceitar. Não, tem que aceitar, porque eu tenho uma adega. Poxa vida. E a gente pode escolher um vinho bom, não sei se tu pode escolher ali. Poxa vida, na realidade assim, Alex, eu só aprendi, eu quando compro vinho hoje, né, eu aprendi, eu me baseei por 2, 3 coisas. Primeiro tem uma uva que eu agora não me lembro qual é, não me faz mal. Uma só. Não me lembro qual é, mas para mim o organismo reage mal. Agora, o resto, Cabernet, Shiraz, Malbec, Carmenère, vai tudo e vai bem. Eu vi que tu não gosta do vinho, por exemplo, francês, que se chama assemblage, que é uma mistura de tipos de uva. Então não é muito comum, né, agora? Sim, agora estão porque 4 uvas, às vezes tu vê lá. Isso, porque eu aprendi isso com uma degustação de vinhos franceses, com francês. Não. Aprendi uma vinho com a minha esposa, sim. Né? Que gosta de conhece da arte do vinho, sim. Né? E parece que ela aprendeu lá com o tio dela, que é padre, que ela tem uma ligação com o vinho, então aprendeu algumas coisas, ela leva. Não é que leve a sério, é que ela gosta mesmo disso. Ela gosta de cozinhar, ela gosta de aromas. Que maravilha. Então eu entrei nessa, tive a sorte. Que maravilha. Então ela me convidou, me obrigou a ir numa degustação dessas, né, de vinhos franceses, em Montenegro, ali funcionava La Cave. Que bonito. E agora não funciona mais. E um francês, então ele fez a degustação de vários tipos de vinho, que são misturas, né, em francês, assemblage, né, e tinha vários preços. E a gente tomava aquele vinho, ele conversava, contava a história, qual era a região, né, a característica da região da França, porque o solo rochoso, o solo mais arenoso, fazia diferença, qual a diferença na uva, se tinha sombra, se tinha sol. Bom, e o vinho, então, que eu adorei, e ela também, né, que nós mais gostamos, nossa, isso aqui, eu quero muitas garrafas desse vinho aí, né? Não eram vinhos baratos, né, aqueles que estavam lá. Não era um Rothschild, né? mas era o mais barato. Não, o do mercado, né? Agora eu sei. Tem vários. Mas eu queria dizer o seguinte, que preço não tem a ver. Porque era o mais barato daqueles. E eu disse, que bom! Que interessante. E o sommelier, né? Ele estava aqui chamando, qual vinho tu mais gostaste? Esse aqui. Por quê? Ele disse, por causa do aroma, por causa do... Sim. Então tinha só eu e a minha esposa, a Márcia, gostamos aquele ali. E que era o mais barato, mas assim, era disparado, não pagaria. Ou seja, tu além de teres uma esposa expert, é uma esposa econômica? Também. Que sorte. Parabéns, a dona Márcia. E bonita também. Olha, que bonito ouvir um elogio desse aí. Isso. Que bonito. Parabéns ao casal num mundo, né, Lix, em que as relações conjugais duram tão pouco. Né? É verdade. Um casal é sempre uma satisfação ver isso e estimular mesmo a juventude a estabelecer relações de amor, né? Porque o amor, hoje em dia o pessoal coloca a carreta na frente dos bois, né? Isso. Se dá para contatos até de intimidade muito antes de brotar o amor, né? Isso. E também eu acredito nisso, pelo menos, a questão do companheirismo. Sem dúvida. Né? Isso é um amor, né? Porque é amor e paixão, né? Que é diferente. Claro. A paixão é importantíssima. Claro. Né? É preciso também que haja, né? Isso. Mas o amor já vem também existe nesse sentido. Eu acredito que quando eu tiver mais idade, se tiver a sorte de estar com ela, assim, os dois vivos, né? Sim. Que tem aquela preocupação com o outro, então isso também. Isso porque a juventude se vai, né? Isso. Até porque a doença, né? As doenças que podem vir, tomara que não. Né? Mas, de qualquer maneira, eu só aprendi uma coisa essencial agora, sabe, Lix? O teor do laugueiro sacro, né? Ali é uma das coisas que me parece fundamental,
não porque desejo tomar um vinho mais com teor alcoólico mais elevado ou não, mas é a questão de ter ido para barril ou não. Também. E parece que quando chega de 13% para cima, ele já tem que ter passado por barril. Senão ele não atinge aquele nível. Pipa. Né? Pipa, né? Porque tem barril de inox, né? Isso. Passar por pipa. E, portanto, amadeirar um pouco, coisa assim. Isso. É o pouco que eu conheço. Mas, de qualquer maneira, eu sei diferenciar. Eu costumo dizer o seguinte, sabe que uma das minhas frustrações é não tocar coisa nenhuma, né? Tu toca algo? Eu estudo, hoje em dia eu estou parado, mas eu estudei violino na faculdade, toquei na Camerata de Montenegro. Puxa, olha que talento aqui, olha, pessoal, que homem de talento. Não, mas só toquei, eu usei uns paredes. Tocar violino não é para qualquer um. Não tem marcação no violino, né? Não tem marcação. No violão tem marcação, mas no violino não. Esse no violino não, é de ouvido. Depois eu toquei... De ouvido significa talento, né? Precisa ter alguma... alguma coisa, sim. Talvez. Agora, tu toca violino, eu tocava ou só começou a aprender? Não, eu tocava violino na Camerata. Eu estou fazendo propaganda tua aqui? Sim. Quer dizer, tocava. Na Camerata de Montenegro. Se nós tivéssemos um violino aqui, tu dava uma brincada. Dava uma brincada, mas o som seria horrível, eu acho. Porque violino necessita de prática, e faz muitos anos que eu não pratico. Eu sei, se eu imaginar uma pauta agora aqui, o dedo cai ali no lugar, mas tem toda a questão... Mas tu lê partitura? Sim. Que maravilha. Sim. Eu admiro muito, eu sou um analfabeto. Para mim, isso eu não vi. Mas não faço mais solfejo. Solfejar, sabe o que é? É ler em voz alta a partitura. É cantar... A partitura. Ele vai saber como é que é aquela nota, né? E essa partitura se escreve em línguas diferentes. Por exemplo, existe a clave de sol, que é aquele símbolo que todo mundo conhece, assim, de música. Agora, deixa eu buscar aqui uma inspiração em ti, uma animação. Será que um analfabeto como eu, em 5 anos, pode aprender alguma coisa? Não a tocar, mas a ler partitura, eu gostaria muito de, pelo menos... Muito menos que isso. Muito menos que isso. Não, muito menos que isso. Eu acho que eu tenho que me desfrustrar nisso aí, certo? Tu também, o Anderson também, aqui não aparece na nossa imagem, mas também tocas também? Violino também? Poxa vida, olha o grupo. Vocês vão aqui numa festinha de fim de ano aqui, tu tocas ainda? Dá pra tocar? Vocês vão fazer um dueto aqui, hein? Eu tenho 2 violinos. Vou largar um paganeiro na mão de vocês aqui. Eu tenho 2 violinos em casa. Eu vou emprestar um para ele. Tá fechado? Fecha aqui, não? E depois nós reinaugurarmos aqui, porque nós estamos reformando o nosso prédio aqui, vocês vão ter que tocar alguma coisa. Nem que seja um parabéns a você e violino. E depois eu estudei viola por pouco tempo. Vamos explicar o que é viola. Viola é um violino maior. O violino maior. Sim. Porque quando eu era criança, comecei a tocar violino com 12, eu já tinha 12 anos quando eu comecei a tocar. Inspirado em algum parente? Não, meus parentes sempre tocaram guitarra, né? O Agostinho Lix, o Engenheiros do Havaí e o Rogério, né? Sim, o Rogério que é violonista, né? Isso, é violonista. Mora na Alemanha ainda, não? Mora na Alemanha ainda. Sim. Né? Não só violonista, como Sim. A economia é uma ciência. Igual estou dizendo, existe uma economia de direita e uma economia de esquerda. Isso é maior, isso é uma demonstração de um idiotismo econômico assim, gigantesco. Assim, né? Alguém diz assim, tu és um economista de esquerda ou de direita? Eu sou um economista de direita. Poxa, eu tenho aqui, aqueles que nos assistem sabem o quão difícil é terminar uma conversa como esta, sempre inteligente com esse rapaz, Luiz Antônio Lix, montenegrino, da CEPA. A cidade deve se orgulhar de ter um rapaz inteligente como ele, e que hoje não trabalha em Montenegro. Não trabalha sim, mas... A Constituição é um dos meus clientes. Perfeito, mas não tem, digamos assim, a tua atividade principal hoje está em Taquara, né? Não, eu leciono em Taquara. Sim. E eu acho que a mais importante é a de lecionar. Então eu diria que é em Taquara. Mas né? você sabe, mas o dinheiro não vem mais Taquara. Precisamos resgatar o Lix 100% para Montenegro. Né? Tínhamos que ter bom, agora tem o Unisc, né? Quem sabe? Né? Tá aqui, pessoal, a turma aqui da área de educação tem aqui uma prata da casa, né? Esse santo de casa às vezes não faz milagre, né? Tem aqui um rapaz que está aí caindo de maduro. Né? Tenho todos os Lix, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui contigo, a redação contigo. Coisa boa. Né? A vassoura hoje correu solto. Isso, é um prazer estar na companhia dos nossos telespectadores. Sempre. E isso também é um motivo, e isso é uma coisa, eu falei feio aí naquela pergunta ali, tu me pegou muito de surpresa. Nós temos um motivo de orgulho, sim, no município, que é o Grupo Progresso de Comunicação. Nós temos uma televisão aqui, né, digital, que é o futuro, já em 2014. Né? Elogio de amigo não vale muito, mas de qualquer maneira, muito obrigado. Tenham todos os que nos assistem ao vivo, tenham todos um excelente final de semana. E aqueles que nos verão depois aí, na reprodução durante a semana,
Muito obrigado pela audiência e estaremos aqui de volta na próxima semana, esse programa tradicional já varrendo a redação, abordando a redação, as notícias mais importantes durante a semana e sempre com alguma personalidade aqui da região. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.